Amém. Vem, Espírito Santo, enche os corações dos teus filhos e acende o fogo neles do teu amor. Me usa, Pai, para proferir as palavras que tu colocasse no meu coração, que elas sejam agradáveis a ti, que invada a mente dos teus filhos, desça ao coração e seja colocada em vida prática, em prática de vida. É assim que nós te pedimos e te oramos para esse momento da tua palavra, no nome precioso e glorioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, se você esteve aqui no domingo passado, você ouviu uma palavra, uma reflexão do pastor Edmar, que falou sobre a substituição de Moisés na última etapa da missão, ou seja, a chegada do povo de Deus, dos judeus, a Canaã. E Edmar enfatizou aqui que o escolhido para fazer toda essa trajetória foi Moisés, mas no finalzinho da missão, Moisés faleceu e Josué o substituiu, porque Deus escolheu Josué. E ele foi bem claro quando falou por que Deus escolheu Josué, e a narrativa foi muito pertinente. E eu depois compartilhei com ele e disse: meu irmão, você hoje trouxe uma palavra para a igreja, na qual eu estou trilhando também no próximo culto, que é quinta-feira, nesta linha, que a mensagem que nós queremos passar, e ele já passou domingo, é da capacidade que eu e você temos de servir ao reino do Senhor. E como Josué foi substituído, foi capacitado, ou Moisés foi substituído, e Josué foi capacitado, e conseguiu com êxito, porque quando a obra é de Deus, você que está sendo chamado e capacitado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, nós compartilhamos isso, e aí eu disse: vamos trilhar nesse caminho. Domingo tu falaste, e eu, quinta-feira, vou falar, que era também algo sobre a travessia do povo, né? A missão de levar esse povo a Canaã. E aí o texto escolhido e que Deus preparou, né, foi que exatamente Moisés, ele estava com essa missão de conduzir o povo à terra prometida. Promessa feita, Moisés estava executando. E aí acontece algo interessante, que é exatamente sobre o texto lido. Entra em cena, nesta passagem, o sogro de Moisés, Jetro, o sogro de Moisés. E aí, tudo isso que o diácono Michael leu aqui, foi exatamente ele observando o agir de Moisés numa determinada, vamos dizer assim, data, parte do que acontecia nessa transição do povo sair do Egito e ir para a terra prometida. Entre tantas coisas que aconteceram, uma delas é que Moisés tinha um dia que chegava e desde a manhã até o pôr do sol ia julgar no sentido um contra o outro e fazer eles entenderem algo sobre os mandamentos, sobre a palavra e sobre as leis.
Então, quando acontecia isso, ele passava praticamente o dia todo, tanto ele quanto o povo que queria falar com ele. Então, o que é que acontece? No texto lido, Jetro indaga Moisés, né? Mas quem era Jetro? É bom a gente entender quem era Jetro nessa história, quem era o sogro de Moisés, para poder vocês entenderem como um não-judeu entra na história, de uma certa forma, ajudando o povo de Israel. Jetro, ele era um sacerdote de um local chamado Midian. Jetro, ele conheceu Moisés. Moisés nasceu no Egito. A história de Moisés todos conhecem, do rio, da mãe. Moisés cresceu no palácio, junto com o faraó, na educação egípcia. Mas aconteceu um fato, que num determinado momento, um hebreu e um egito discutem, e Moisés intercede a favor do hebreu e termina matando o egípcio. E nesse fato, o egípcio, no outro dia, quando Moisés está novamente, vê uma cena que já é hebreu com hebreu discutindo e brigando. E aí Moisés intercede novamente. Só que o hebreu diz: olha, você está pensando que nós não sabemos que você matou e enterrou um egípcio? E aí Moisés se vê apavorado com aquela, diz: eu fui descoberto. E essa notícia chega a Faraó, e Faraó quer pegar Moisés para matá-lo. E Moisés foge. Aí Moisés vai para onde? Para Midian, o deserto. E lá ele vive mais 40 anos. E nesses 40 anos, quando ele chega, é quando ele conhece o futuro sogro dele, que é justamente Jetro. E Jetro é um sacerdote de Midian e tem 7 filhas. Se você for em Êxodo 2, de 15 a 21, você vai ver essa história de como Moisés conheceu a filha de Jetro, chamada Zípora. A esposa de Moisés é uma das filhas de Jetro, que era sacerdote em Midian. E algo interessante, antes de a gente abordar o texto, me chama a atenção, e eu vou ler com vocês aqui, em Êxodo 18, só do 9 ao 12. A palavra de Deus nos diz assim, Êxodo de 9 a 12. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Veja que fato interessante. Ele sai com a filha e os 2 netos, filhos de Moisés, e vai ao encontro de Moisés no deserto. Quando ele encontra Moisés, Moisés fala toda a narrativa, desde do resgate do povo de Israel no Egito até aquele momento, o que Deus tinha operado. E Deus tinha feito já bastante coisas assim de sinais do poder dele, não é? Ele tinha aberto o Mar Vermelho para os judeus passarem a pé enxuto. Ele, nas murmuras e reclamações dos judeus, ele tinha, na sede, tirado água da rocha, tinha dado o maná que caía do céu. Então, várias evidências e várias coisas. E também contou ao seu sogro como foi
os acontecidos lá no Egito, da dureza do coração de Faraó, justamente naquela história das 10 pragas, né? E o que me chama a atenção nesse fato é que Jetro, ele só de ouvir a narrativa, glorificou a Deus e ofereceu um holocausto. Jetro não era judeu, Jetro não participou das evidências desses momentos do milagre de Deus, que Deus operou, mas ele glorifica a Deus dizendo: esse Deus que tirou a escravidão do povo de Israel é o Deus entre todos os deuses que fala. E ofereceu um holocausto e foi prestigiado nesse holocausto, porque veio participar com ele nada mais do que Arão, irmão de Moisés, e os anciãos, que eram um povo um grupo que tinha um poder interessante sobre as decisões, eram consultados. Então, isso me chama a atenção de muitos que estavam ali, vendo os milagres que Deus operava, não tinha essa percepção que Jetro teve de Deus. Porque não foi fácil essa caminhada de Moisés, um número enorme de pessoas, 600 mil, fora crianças e mulheres, e toda essa história não foi fácil nessa condução. Só que tem o seguinte: o profeta Moisés, ele pode procurar na Bíblia, não tem nada parecido de durante 40 anos tu ser o porta-voz de Deus e o povo ia ter com ele para ele revelar as coisas de Deus ao povo. Então não tinha comunicação do povo direto com Deus, e era Moisés que era esse interlocutor. Então eu imagino assim a importância de Moisés em nossas vidas, nessa condução, nessa história toda que a Bíblia relata. Mas enfim, Jetro foi esse cara que teve a consciência de glorificar. Então, suas palavras e suas ações foram mais fiéis a Deus do que muitos judeus que estavam vivenciando aquela situação. E eu quero dizer a você que mesmo com toda essa reclamação, com tudo aquilo que acontecia com Moisés, Moisés conseguiu, com o pulso forte, conduzir essa missão. E eu tiro dessa lição que muitas vezes nós recebemos a bênção e não mais olhamos para o Deus da bênção. O povo de Israel naquele translado foi abençoado tremendamente, eram milagres assim, milagres enormes, abrir o mar vermelho, tirar a água de uma rocha para matar a sede do povo. E o povo reclamava, e o povo questionava Moisés, e o povo... E eu fico olhando que muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Nós somos abençoados, nós vemos o milagre de Deus acontecer, e com pouco tempo nós esquecemos aquele milagre de Deus, e daqui a pouco nós estamos questionando Deus, daqui a pouco nós estamos sendo ingratos, porque não reconhecemos tudo aquilo que Deus fez através de suas bênçãos por nós. Mas vamos ao texto lido, que eu quero discorrer com vocês aí, para a gente chegar exatamente no tema que eu não disse a vocês, mas vou dizer agora. O tema dessa mensagem é a importância dos auxiliares na missão. E aí no texto que o nosso diácono Maico leu, do 13 ao 23, a palavra de Deus nos diz assim no 13 e 14: No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isto que você está fazendo ao povo?
por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Jetro faz uma pergunta a Moisés. Por que, Moisés? Você passa esse tempo todo, você está numa situação de estar sentado e o povo está, dependendo do assunto, provavelmente era filas enormes, e Moisés ali, pacientemente, atendendo de um por um, mas era um atendimento assim, exaustivo. E nos versículos 15 e o 16, a palavra nos diz assim: Moisés, é a resposta de Moisés. Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O povo ia a Moisés, Moisés tinha conhecimento dos estatutos e as leis, e aí, diante da questão, ele resolvia mediante aquele questionamento sobre a lei e sobre os estatutos. Foi a resposta que Moisés deu a Jetro. E aí, Jetro aconselha a Moisés. Dos versículos 17 a 20, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer e o aconselharei. E que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Do 17 ao 20, eu quero chamar a atenção para esse conselho que Moisés dá, ou que Jetro dá a Moisés. Primeiro, ele questiona o lado físico de Moisés e do povo, do cansaço. Depois, ele diz assim: não foi uma escolha, faça assim. Ele fala bem claramente aqui, ó. Escute agora o que vou dizer. Eu aconselharei e que Deus esteja com você. Sem Deus estar conosco, nada vai funcionar. Você pode escolher o ministério que for, você pode botar os líderes que vierem. Se não for de Deus, não vai funcionar. E ele diz, escute agora o que eu aconselharei. Represente o povo diante de Deus, leve suas causas a Deus. Veja que ideia maravilhosa ele dá para Moisés fazer. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheça o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ao invés de Moisés reter tudo aquilo que ele já sabia e falar de um a um, caso a caso, ele ensinava ao povo como se comportar, e há uma probabilidade grande dos casos diminuírem assustadoramente, porque aí o povo ia saber qual era a lei, qual eram os estatutos e o que era certo, o que era errado e o que não devia fazer. Então aquela fila com certeza diminuiria muito. E como esse conselho de Jetro foi pertinente, foi maravilhoso, e eu creio que Moisés, se eu tivesse naquela fila ali, Moisés ia dizer: obrigado, Senhor, porque tu usasse o meu sogro para poder me reduzir as minhas tarefas, me dar esse alívio, me dar esse descanso, tirar essa carga um pouco de cima de mim. E aí nós vamos entrar agora exatamente na parte ao qual nos cabe, que é dos versículos 21 a 23, onde eu quero chamar a sua atenção. Continuando o conselho, Jetro diz assim: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção.
coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim, será mais fácil para você, e eles ajudarão a você levar essa carga. Se você fizer isso, e essa for a ordem de Deus, isso é fundamental. Não adianta você fazer isso. Consulte Deus para ver se é fazer dessa maneira. Se não for dessa maneira, não vai dar certo. Então, Jétro é um conselheiro assim, completo. Porque ele chega assim e diz assim: se for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também este povo voltará em paz ao seu lugar. Ou seja, diminuirão as questões que ainda vierem, que forem, vamos dizer assim, mais fáceis, não forem tão graves, seriam entre esses que ele escolheria. E aí, eles mesmos resolveriam. Qual era o critério da escolha? Homens fiéis, homens não corruptos, homens obedientes. E aí, agora, as graves, aí levaria para Moisés. Veja o que passou na minha mente nessa história a nível Galileia. Nós estamos aqui no clero e temos de conduzir a paróquia. Então, precisamos da ajuda tremenda dos auxiliares. Todos. Edmar fala sempre, Edmar tem se reportado direto do mesmo jeito que ele falou um tempo desse, do vento está soprando, que até a barquinha virou de lugar e continuou soprando para o lado de lá, na placa. Ultimamente ele tem falado assim, os 300 de Gideão. E aí eu aproveitei essa carona e disse os 30 da Galileia. Somos 30. Mas com a força que Deus nos dá, não tem como dar errado. Porque Deus está no direcionamento dessa história. É Deus que está conduzindo essa igreja. E nós estamos consultando a Deus. Como Jétro orientou a Moisés, estamos consultando a Deus. Não tomamos decisão da minha vontade, nem da vontade dele, nem da vontade de Maico. Nós nos reunimos e tomamos a decisão direcionada através de uma oração. Qualquer reunião precede uma oração. Nada sem oração vai funcionar. Então, aí parece uma coisa, uma receita pronta, não é não. É o Espírito Santo ali, convidado, habitando e participando. Então, veja bem, voltando para Galileia. Estamos aqui e temos esses ministérios com vocês. E o que é que acontece? Coisas que os ministérios podem resolver, eles vão resolver. Mas, por exemplo, o que é que chegaria a causa para Abraão, a causa grave, ou para Moisés? Chegaria para nós aqui. Conduzir um culto. Tinha de ser nós. Não poderia ser alguém, um ministro, um membro, não poderia ser. Execução de um sacramento, realizar um sacramento, batismo, um casamento. Então, essa parte não tinha como delegar aos membros nem aos líderes. Mas outras partes, com certeza. E isso não quer dizer que eles decidiriam só. E nós estamos aí, naquela consulta, num corpo só. E temos de ser assim, porque senão não vai funcionar. Não vai ser 3 pastores que vai conduzir uma igreja, por menor número de membros que ela tenha. Porque tem outras atividades que envolvem muita coisa, muita gente, muita, vamos dizer assim, criatividade e planejamento. Então, eu me vi nessa história quando eu vi essa ideia de Jétro, e foi uma boa solução para Moisés. Eu vi tranquilamente colocando a nossa paróquia nessa história. Meus irmãos, depois de nós estamos vivenciando exatamente essa etapa de
ministérios, de programação, de planejamento anual de 2025, e estamos nos reunindo para isso, para que as coisas aconteçam com ordem e decência. Tudo sobre a tutela de Deus, tudo sobre a coordenação do Espírito Santo. E eu quero dizer a você, raciocine comigo, veja bem. Vocês acham que Moisés não era capacitado para fazer essa condução do povo de Israel até a terra de Canaã? É claro que ele era. Se você for, tem uma passagem maravilhosa no Monte Horebe, que é o encontro dele com Deus. Aquele encontro quando ele vê a sarça ardente e a sarça não se apaga, e aí é o chamado dele, e Deus já diz, ó, tira a sandália, estás em local sagrado, eu estou aqui. Então, Moisés tinha capacidade, tanto é que ele foi determinado para poder fazer essa função. Mas às vezes você está tão envolvido no ministério, tão envolvido com a história toda, com os afazeres, que você às vezes não tem uma ideia tão maravilhosa como o Jetro teve. E pode vir qualquer um de vocês, membros, e chegar para a gente e dar uma sugestão, uma opinião. Ninguém é blindado aqui não. Nós estamos abertos a conversar tudo, sobre tudo e sobre qualquer coisa. E aí a porta está aberta, o gabinete não tem nem porta. Para você chegar e dizer, ó, será que não era melhor? Ou eu pensei em fazer assim, ou sugerir alguma... Não a nível de doutrina, nem a nível de palavra, nem tampouco a nível de a nossa liturgia. Não muda. Nem nós temos esse poder. É cânones, é seguir as regras, e glória a Deus por isso, porque a nossa liturgia, que para nós é muito boa, é maravilhosa. Tem começo, meio e fim. Tem toda uma história. Eu acho que, eu não pertencia a nenhuma outra denominação, mas eu vejo a episcopal bem encaminhada em relação a isso. Bem encaminhada em relação a isso. Então, meus irmãos, Moisés era um cara capacitado. Mas, às vezes, você está tão envolvido que alguma ideia, às vezes, tão óbvia na tua frente não veio. Mas Jetro veio e Moisés aceitou. Porque Moisés, além de se dar bem com o sogro... ele ouviu 2 vezes Jetro dizer, se for da vontade de Deus, se Deus estiver no comando, no controle, Deus estando no controle, não vai dar errado, Então, eu creio que Jetro foi tremendamente usado nessa visita que fez ao seu genro, a Moisés, e aí deu uma ideia brilhante, e aliviou Moisés de uma carga diária enorme. O apóstolo Paulo, ele é o maior, que fez igrejas, que abriu, que nas viagens missionárias dele, com as circunstâncias bem diferentes das nossas, de transporte, embarcação, naufrágio, olha, é uma história linda. Mas sem auxiliares, ele não ia chegar a lugar nenhum não, gente. Inclusive, ele teve preso, como é que ia chegar aquela carta, ou aquela notícia, ou aquela supervisão, nas cidades onde ele implantou? Auxiliares. E uns são falados, e outros só uma nesguinha de nada na Bíblia, mas de uma importância total. Até escravo Deus usou para evangelizar com Paulo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, esse ícone da nossa Bíblia, ele também precisou de auxiliares para poder dar continuidade ao seu ministério, para poder ter essa implantação de igrejas na qual ele, Ásia,
a Judéia, a Europa, ele adentrou também, e até queria ir na Espanha, mas foi quando a história, mas Paulo fica para outra vez, né? Então, quantos exemplos a Bíblia nos dá de pessoas que tiveram de ter auxiliares para ter êxito na missão ao qual Deus confiou? Gideão teve a ajuda ficaram só 300, mas com um propósito. Se entra todos aqueles que Gideão estava os 30 mil, aí eu dizer, nós somos os caras somos nós. Deus disse, com 300 aí eu resolvo, então a glória é minha. Só que Gideão, antes de aceitar essa missão, faz como eu e você, questiona. Gideão pediu provas ao anjo. Parece uma coisa assim, né? Como se Deus falasse com a gente e a gente dissesse, mas Deus, eu quero que tu me dê uma prova disso aí. Aí Deus dá, ele disse, não, mas agora inverta para ver se é você mesmo. Gideão, e teve êxito na sua missão. Ananias, quando Deus disse a Ananias, vá na rua direita, na casa de Judas, e encontre Paulo, que você vai curar a sua visão. Ananias teve um medo, e eu também teria. O destruidor de judeus, vou lá, o cara já está com raiva porque está cego, mas quando ele pegar no meu pescoço, ele não larga mais não. Ananias teve medo, questionou Deus. Esse é o cara que veio aqui tirar os cristãos de dentro. Mas Deus disse, Ananias, ele está orando, ele já sabe que você vai chegar lá. Deus é Deus, cara. Deus é perfeito. Ele pega daqui, o prato aqui, junta, equilibra e a obra flui. Se nós obedecermos a Deus, não tem como dar errado, não. Ouça, não é a sua voz nem a sua vontade, não, é a dele. Então, Ananias, né? Jonas, outro exemplo, desobedeceu. E devido à sua desobediência, o que é que aconteceu? Quase vai a óbito. Quase vai a óbito. Se não ora e não se arrepende, morria. Mas aí Deus mostra que Ele é Deus e que quando Ele quer que faça uma obra, mesmo você fazendo, indo na contramão da história, mas quando você entende que aquilo tudo que está se passando, que aquela turbulência na tua vida é desobediência a Deus, que tu corre o risco de não sair do ventre daquele peixe, aí tu vai e obedece e a coisa flui. E o pior povo que enfrentava os judeus, que era perverso, foram evangelizados. Mas foi feito, é um auxiliar. E até o próprio Moisés, né? No encontro com Deus, como eu falei, no Monte Horebe, ele colocou inúmeros obstáculos. Moisés disse que não era eloquente, era gago, não podia, já tinha... Como é que ele ia entrar no Egito, que ele já tinha vindo de lá fugido e ninguém melhor do que Deus sabia da história. Mas ele disse, é você, Moisés, que vai livrar o povo da escravidão egípcia. É você que eu quero. Qualquer obstáculo que você botar, eu derrubo. E foi assim que foi feito. Meus irmãos, eu chego à seguinte conclusão: quem coloca os obstáculos na missão que Deus nos dá, somos nós. Deus não coloca obstáculo na sua missão nem na minha missão. Nós mesmos colocamos os obstáculos, de alguma forma, por medo, por vergonha, por se achar incapaz, por nunca ter feito, enfim. Deus, Ele quando disser, e às vezes Ele não pode, às vezes não diz direto a você através de um sonho ou de uma visão, mas pode dizer através de alguém. Porque não é possível que algumas pessoas tenham o mesmo pensamento, a mesma visão, a mesma percepção daquilo, e as pessoas todas estão erradas e você está certo, dizendo, não é para mim não. Não é possível.
Não é possível. É você talvez não querendo, de alguma maneira, por algum fato. E isso daí somos nós que colocamos. Não é Deus, somos nós mesmos que colocamos os obstáculos na nossa vida de serventia ao nosso Pai. Analise isso. Eu quero encerrar, meus irmãos. Eu quero encerrar dizendo a vocês, simplesmente assim: hoje, quando você sair daqui, medite nesse finalzinho. Não pense em Jetro, não pense em um sogrão. Não, pense simplesmente que Moisés teve de contar com homens que o ajudaram a resolver aquele problema enorme. Foram convocados e foram a 100, a 50. O que é isso? 100, 50, 30 e 10. É coisas mais difíceis ou mais complicadas para alguns e menos complicadas para outros. Mas tudo nivelado tem. Talvez o de 100 não saiba fazer o de 10. Talvez o de 10 não saiba fazer o de 30. Cada um tem a sua missão. Mas a gente bota o obstáculo, seja ela qual for, pequena, grande, maior, ou uma grande missão. Mas eu quero que você, meu irmão, medite nisso aqui hoje. Ore, pergunte a Deus. E a pergunta que eu tenho para você fazer é a seguinte: qual o obstáculo que eu tenho que transpor para servir ao seu reino, meu Deus? Pergunte isso a Deus hoje. Lembre-se, aí você vai chegar e dizer: oh Deus, qual é o obstáculo que eu tenho de transpor para poder te servir com excelência, para servir com ordem e decência, para servir, Senhor, com comprometimento, para servir com alegria, para servir com responsabilidade? É isso que eu queria que você fizesse essa pergunta. E aqui não tem nenhum profeta, mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus vai lhe responder. Quando você perguntar isso a Deus do fundo do seu coração, se é que tem algum obstáculo, obviamente, na sua vida, Deus vai te responder. Deus não deixa a gente de mente e coração vazio, não. Ele é um Deus de resposta. Então, meus irmãos, o que nós precisamos, nós já temos comprometimento, disposição, né? Vontade. O que é que falta? Talvez algum empecilho que Deus não tenha nada a ver com a história e você diz: Deus, eu estou bloqueado nisso, ou eu estou aquilo, ou aquilo. Enfim, quero deixar você bem à vontade para perguntar a Deus: eu preciso, Senhor, te servir na minha totalidade. Enquanto eu não tiver totalmente servo teu, ainda está faltando algo. E eu quero que suprir essa falta, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua mensagem, Pai, creio que está passada para os teus filhos. Nós não te servimos como deveríamos te servir. Nós sempre temos algo que colocamos, muitas vezes, podemos dizer, sem estar predeterminado a colocar aquele obstáculo, mas o colocamos. E nós queremos te servir na nossa totalidade, Senhor. Nós queremos, Pai, que tu coloque em nós toda a disponibilidade possível para servir ao teu reino. Nós queremos, Pai, que tu coloque em nós todos o comprometimento que devemos ter com a tua obra. E nós queremos, Pai, que tu coloque em nosso coração toda a prioridade necessária para te servir. E eu creio, Senhor, que com essas 3 palavras, disponibilidade, comprometimento
e prioridade, nós não teremos nenhum obstáculo que não podemos transpassar para poder te servir. É isso que nós queremos de ti, Senhor. Faz isso, Pai. Coloca em cada um. Coloca aqui nos 30 da Galileia essa determinação de servir ao teu reino, cada dia mais, cada vez mais, com toda a alegria e todo o amor que tu nos permitiu. Te oramos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus.